Igreja Metodista no Reino Unido orienta os fiéis a não utilizarem o termo marido ou esposa. Segundo eles, isso ofenderia aquelas pessoas que a gente sabe quem é do movimento LGBT, que não fazem parte dessa realidade. Ok, eu sei. Você fala, isso é tão ridículo, a gente não deve nem dar bola para isso. Aí que você se engana. Por que isso é tão importante? Porque eles têm essa tara pela linguagem. Eu quero tentar mostrar neste vídeo que isso é grave, mas não talvez grave do jeito que você imagina. E se você, idiotice, eu quero te mostrar neste vídeo que outras coisas bem semelhantes foram feitas no passado. E eles se utilizaram do mesmo recurso, a linguagem. A linguagem. Dominaram a linguagem para mentir. Ou seja, tentaram produzir uma mudança na própria realidade através da linguagem. E você acreditou? Sério, é sério. Eu vou tentar te mostrar aqui neste vídeo que tem algumas mentiras que você acredita. Pega aí o taco de beisebol. Provavelmente você vai querer me matar. É sério, tô te falando. É algo semelhante. Em essência, é a mesma coisa que com o marido, com a questão da ideologia de gênero, que eles estão tentando mudar a linguagem. E hoje você fala, não, eu não aceito isso hoje. Eu não aceito isso. É sério. Pode ser que amanhã você vai aceitar. Porque você já aceitou outras mentiras simplesmente porque eles mudaram as palavras. É sério, pega aí o taco de beisebol. Você vai querer me matar, tô te falando. Me acompanhe até o final. Curta, comente e se inscreva, porque eu vou tentar te mostrar por que isso é grave, como eles se utilizam da linguagem para tentar mudar a própria realidade. Dá um like aí, deixa algum comentário, me ajude, nem seja para me xingar não, vai. Me ajude aí, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então, vamos lá, né? Primeiro vamos dar uma lidinha aqui na matéria. Eu vi a matéria no Gospel Prime. Este mês, a Igreja Metodista do Reino Unido divulgou um guia de linguagem inclusiva, ou seja, plano de fundo do movimento LGBT. O guia orienta metodistas a evitarem o uso de termos de gênero, como marido e esposa. E aqui você já está vendo, é um site cristão, Gospel Prime, e já caiu no conto do vigário, né? Tá vendo? Eles estão usando aí gênero para se referir à sexualidade. Já vou explicar como isso é errado. Tá vendo? Eu estou te mostrando como que eles usam a linguagem e até os crentes caem nesse negócio. Mas vamos lá. O guia orienta os metodistas a evitarem o uso de termos de sexo, como marido e esposa. Esse é o termo correto, tá? Sexo. Segundo eles, termos assim pressupõem o que não é a realidade para muitas pessoas. Como cristãos, precisamos ter coragem para conversar para conversas que podem ser difíceis, reconhecer que às vezes excluímos pessoas, ouvir com humildade, arrepender-nos de qualquer linguagem prejudicial. Ou seja, agora a gente não se arrepende do pecado, a gente tem que se arrepender de ofender aqueles que estão vivendo em pecado. Esse é o lema da igreja hoje. E tudo em nome do amor, tá vendo? Eu já fiz aqui vídeos antigos falando sobre isso. Você que hoje você não aprova o homossexualismo, você fala que é errado. Mas se você tem esse discursinho do só love, é só amor, é só consolo, amanhã você vai estar defendendo o homossexualismo. É sério, sempre assim, tá? Você que só fica pregando esse negócio do amor, tem um monte de pastor assim, eu conheço um monte. O cara só pregava sobre amor de início. É só amor, não julgueis, não julgueis. Lá na frente, ele levou esse não julgueis à última consequência. Falou, gente, o homossexualismo não é errado, não. Então é isso aqui, ó, tá vendo? A gente tem que se arrepender de qualquer linguagem prejudicial. Não, tem que se arrepender de pregar mentira. Isso é um absurdo. Mas vamos lá. George Scala, ele escreveu um livro chamado Ideologia de Gênero. E nesse livro ele explica como era importante para esse pessoal a utilização das palavras para levar adiante a ideologia. Vamos lá, é bem simples o negócio. A ideologia de gênero é a seguinte crença. Você tem o sexo. Qual é o seu sexo? Você é homem. Mas existe o seu eu. O seu eu é uma coisa que independe do seu sexo, da sua questão biológica. Então existe a sua questão biológica, o seu sexo, e existe o seu eu. Esse seu eu poderia ser algo diferente do seu sexo. Ou seja, o seu sexo é masculino, mas o seu eu é feminino. Essa seria a ideia. Portanto, se são coisas distintas, deveriam existir duas palavras para descrever essa realidade, não é? Sexo é uma coisa e esse meu eu aqui seria outra, seria o gênero. E aí que tem a sacada da utilização da linguagem para mentir. Vamos lá. O sexo a palavra sexo, ela sempre foi utilizada para seres humanos. Qual o sexo da criança? Você perguntaria qual o sexo da criança quando uma criança nasceria. E a palavra gênero era utilizada para se referir às coisas, para identificar as coisas como o gênero das palavras. Então, gênero das palavras. Por exemplo, qual o gênero da palavra maçã? Feminina, né? Seria isso. Então, sexo para crianças, para pessoas, sexo para seres humanos, a palavra sexo para seres humanos
e a palavra gênero era utilizado para palavras. Você não olharia para uma criança antigamente e perguntaria qual é o gênero da criança, e nem olharia para uma maçã ou para uma palavra maçã e perguntaria qual o sexo da palavra maçã. Ou seja, então aqui eles forçam a barra. Eles pegam a palavra gênero de outro lugar e encaixam aqui. E aí, inclusive, tá vendo aqui, ó, o pessoal aqui o pessoal, num site cristão, e já fala da questão da sexualidade com base na palavra gênero. Não. Qual que é o sexo? O seu sexo é o que determina o seu sexo. Só se você fala assim, ó, é o meu sexo que determina o meu gênero. Pronto, você já foi captado pela ideologia esquerdista. Não, é redundante, mas é o seu sexo que determina o seu sexo. Por quê? Há uma coisa só quando a gente fala em sexualidade. Aquilo que o seu corpo é quem você é. Se você é um homem biologicamente, você é um homem. Então não existem duas palavras para se referir a isso. Então o seu sexo é definido pelo seu sexo. A sua sexualidade é definida pelo seu sexo. A sua sexualidade é sim definida pela sua condição biológica. Não existem duas circunstâncias. Mas se houvesse mesmo duas coisas, a gente precisaria de duas palavras distintas para descrever essas realidades distintas. Então, a própria ideologia de gênero, ela é um fake e que se utiliza da linguagem. Se utiliza da linguagem. A fraude é isso. Se utiliza da linguagem para tentar alterar a realidade. As palavras, elas existem para retratar a realidade, mas o homem distorce tudo para o mal. Assim, como a ideologia de gênero não é a realidade, não é verdade, eles se utilizam da linguagem para distorcer a realidade. Por isso, então, eles estão tão preocupados em, não chame de marido, nem de esposa. A linguagem, portanto, é um instrumento que eles usam para criar uma realidade paralela que só existe na cabeça maluca deles. Eles pensam que, simplesmente porque alteraram uma palavra, eles podem alterar a própria sexualidade de cada um. Isso não é real? Isso é uma mentira, mas o homem é tendencioso a acreditar em mentira. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para você de... Isso você hoje não aceita, né? A questão do marido, a esposa, o homossexualismo, hoje não. Mas lá no passado tinha muitas coisas que você também não aceitava, que os homens não aceitavam, mas simplesmente porque mudaram a linguagem, os homens passaram a aceitar e você passou a aceitar. Mudaram as palavras e você foi levado a crer que a própria realidade foi alterada. Você vai querer me bater, mas vamos lá. Mentiram para você sobre doença mental, sobre transtorno e quase tudo que tem a ver aí com as questões da alma, questões da mente. Antes, quase tudo que você vê hoje aí sendo descrito como doença mental era retratado por qualquer um como um pecado ou pelos não religiosos como um comportamento inadequado, mas não como doença. Um respeitado psicólogo de Harvard, Jerome Kagan, falando sobre TDAH, disse o seguinte: vamos voltar 50 anos. Temos uma criança de 7 anos que está entediada na escola e atrapalha as aulas. Naquela época, ela era chamada de preguiçosa. Hoje, diz que ela sofre de TDAH. É por isso que os números dispararam. Quer ver? Vamos falar de outras coisas? Gula. Gula, pecado. Não. Agora é transtorno alimentar. Simplesmente por se utilizarem de uma palavra, mudaram a realidade. Deixou de ser pecado e agora é uma espécie de doença. Rebeldia juvenil. Não, agora é TOD, transtorno opositivo desafiador. A criança que não consegue ouvir não, ela tem um transtorno. Depressão como doença. Aqui eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. Assista. Mas só para citar uma coisa, vai. A doença é uma anormalidade física. Qual seria a normalidade física da doença? Eu explico lá, desequilíbrio químico, balela, mas nesse vídeo eu explico, assista lá. Mas enfim, note o seguinte, como que as pessoas são diagnosticadas aí como doentes? Você vai ao psicólogo, você não fez nenhum exame lá, mas você sai lá, porque eles dizem que você tem um desequilíbrio químico, mas você sai de lá e um desequilíbrio químico não é algo que seria visto a olho nu. Mas você vai lá, sai de lá sem nenhum exame, mas com a constatação de que está doente com um problema de desequilíbrio. E o mais engraçado é que nem tem uma taxa de anormalidade de serotonina. Mas se não tem nenhuma taxa de normalidade, como é que eles sabem que ela está desequilibrada? Mas enfim, o fulano, ele é um jogador de futebol. Isso aqui é um caso real. E aí ele foi para o banco de reserva. E por isso, ele relatando, aí eu entrei em depressão. Como é que é? Peraí, havia uma espécie de vírus, bactéria, lá no banco de reserva? Que quando você sentou lá, te infectou? Não, tá vendo? Ele está descrevendo uma situação que ele não soube lidar com essa situação. Ele não está descrevendo uma doença.
ele está descrevendo um problema da vida. Como disse Allen Francis, renomadíssimo psiquiatra, que foi responsável pelo DSM-4, a Bíblia da Psiquiatria. É lá que estão contidos as classificações de doenças mentais. Ele disse assim: transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. E por quê? Para afastar a igreja do cuidado com as pessoas que sofrem. Afinal, se é doença, um pastor não pode ajudar. O historiador Edward Shorter disse o seguinte: os psiquiatras, e no final, os psiquiatras acabam não sendo tão diferentes dos psicólogos, tá? Mas enfim, os psiquiatras têm um óbvio interesse próprio em patologizar o comportamento humano e estão dispostos a traçar a linha cada vez menor em seus esforços para afastar o máximo de aconselhamento possível dos psicólogos e assistentes sociais, para não mencionar os pastores cristãos. Essa é a grande jogada, você muda a realidade mudando a palavra. Ó, como é que é? Gula? Não, não é gula mais. É transtorno. Antes era gula, tinha a ver com pecado, o pastor lidava. Agora é transtorno. Cala a boca, pastor. Você não tem... Isso aqui não é o seu lugar de fala. O psiquiatra Thomas Szasz escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental. Ele chega a dizer explicitamente na página 170 o seguinte: doença mental não existe. O cérebro, obviamente, sendo algo físico, é claro que ele pode ficar doente. Mas dizer que alguém que está com o seu cérebro funcionando perfeitamente bem é um doente mental, diz o psiquiatra Thomas Szasz, isso é uma fraude. E ele explica como criaram o termo doença mental. Ele diz no seu livro o seguinte: a psiquiatria criou um paralelo forçado entre doença física e doença mental. Paralisia, que era algo físico, e histeria, que é algo emocional, passaram a ser considerados disfunções do cérebro. Tá vendo? Simplesmente por meio de um jogo de palavras, aquilo que era considerado uma coisa agora mudaram a palavra, isso aqui é doença, mudou tudo. Simplesmente pelo uso da linguagem, tudo foi alterado. Ou seja, mudaram a linguagem. Pecado, problemas normais da vida, tudo isso agora é doença. Ah, e aqui também tem um jogo de palavras muito interessante, não é? Antes era loucura, depois passou para doença mental e agora é transtorno, síndrome. Na prática, tente notar qual é a definição de transtorno. Para você, é sinônimo de doença, né? É porque é o seguinte, eles não conseguem, como o próprio DSM mostra, não conseguem provar que há alguma anormalidade física, não há um marcador biológico para as doenças que eles dizem ter. Mas então eles não podem dizer explicitamente que é doença. Então há um joguinho de palavras. Eles falam a palavra transtorno, que aí se alguém os colocar na parede e falar isso aí não é doença nada, eles falam, não é mesmo? Mas no final todo mundo entende como doença. Então, mas é isso que eles querem mesmo. E essa que é a questão. Por quê? Porque doença é coisa de médico, não de pastor. Portanto, somente ao mudar a linguagem, eles mudaram o mundo. E o psiquiatra Thomas Szasz continua explicando que Charcot começou a chamar as pessoas com problemas emocionais de doentes. Os histéricos, que era a doença mental da época, estariam doentes, dizia Charcot. E Szasz explica que ele não fez nenhuma descoberta científica sobre isso. Isso, diz o autor, marca o início do estudo moderno das doenças mentais e contém o maior erro lógico e processual na evolução da psiquiatria moderna, e ele afirma isso na página 36. Por isso ele, um psiquiatra, descreve a psiquiatria como uma agência política e não científica. Quer um exemplo disso? O homossexualismo era doença. Não é mais. Por quê? Questão política. Eles não chegaram a nenhuma descoberta científica para classificar o homossexualismo como doença e a nenhuma descoberta científica para classificar que não era mais doença. Tudo isso é política. O livro 1984, eu tenho resenha desse livro, é leitura obrigatória. E tem também esse livro na minha livraria. Aproveite. Esse livro retrata um Estado opressor que controla a população nos mínimos detalhes. Um dos artifícios do governo para manter o poder é criar um novo idioma, que eles chamam de novilíngua, onde as palavras perdem o sentido original. Algumas frases são repetidas à exaustão pelo governo. Liberdade é escravidão. Guerra é paz. Ignorância é força. Tá vendo? Liberdade é escravidão. Eles queriam mesmo, simplesmente por meio do uso da linguagem, convencer o povo de uma realidade que não existe. E tudo por meio da linguagem. Olha, isso é absurdo! Mas é exatamente isto que a gente está vendo em nosso país e no Ocidente. Ou seja, as palavras não são mais símbolos que visam retratar a realidade, mas engodos com o objetivo de domesticar a população. O que acontece no livro 1984, que é uma ficção, acontece todos os dias no nosso mundo hoje. Portanto, você pode achar que isso de proibir, de aconselhar, não chame de marido ou de esposa, é uma bobeira. Não.
Em alguns anos, se um milagre não acontecer, é bem provável que vai estar todo mundo achando que é normal, que o homossexualismo é normal. Já está, né? Em algumas igrejas, essa aí mesmo, por exemplo, já estão achando que é normal. É isso, e tudo por meio da linguagem. Portanto, se não acontecer um milagre, pode acontecer o mesmo que eu acabei de falar aqui sobre a questão das doenças mentais. Assim como todas as igrejas hoje acham normal chamar de doença o que Deus chama de pecado, por que não também chamar homossexualismo de uma opção e não mais de pecado? Tudo por meio da linguagem. O que vocês acham disso? Deixe um comentário aqui. Lembrando, dia 12, sexta-feira que vem, live sobre homeschooling, os erros que os pais cometem, os erros mais comuns. Não perca, dia 12, às 20 horas, aqui neste canal. Deus abençoe e deixe um comentário. Até o próximo vídeo.